Olá, boa noite. Boa noite. É dado início à sexta edição do Eduque Mais. Canadá esclarece sua postura em relação ao tráfico humano. Haiti visa a diminuição do trabalho escravo na indústria da moda. A delegação de Israel se destaca pelos intensos posicionamentos durante as reuniões desse sábado. A delegação canadense apresenta suas propostas a respeito do aborto. Representante da Levi propõe padronização da idade para iniciação no mercado de trabalho. É iniciada a sexta edição do Eduque Mais, com os discursos de abertura das delegações do Brasil, Estados Unidos, Peru, China, Israel e Japão. Este último com destaque para seu passado com armas nucleares. O delegado representante do Canadá, José Alciran, deu entrevista para o Tribuna esclarecendo seu posicionamento em relação ao tráfico humano e as medidas a serem tomadas. Estamos aqui com o delegado do UNDC representando o Canadá. Para você, José Alciran, como é representar o país em seu comitê? É de extrema importância, visto que o tal problema, que é o tráfico humano, vem acontecido durante vários e vários anos e ainda é um tema atual. O que você espera extrair dessa edição do Eduque? Eu espero extrair uma proposta de resolução coerente e efetiva que se aplique em cada país e que o problema possa finalmente ser solucionado. E o que você pretende e como defender os tópicos a serem debatidos ao seu país? Eu quero oferecer um apoio às vítimas do tráfico humano. Eu quero estudar cada passo do tráfico, desde a prevenção, a atuação e a assistência após o tráfico. Obrigada. Luma Pietra para o Tribuna TV. A delegada do Haiti, Olga Maria, deu entrevista para o nosso telejornal anunciando suas medidas que serão tomadas contra o trabalho escravo, principalmente na indústria da moda no Haiti. Boa noite, estamos aqui com a delegada Olga, da UNCTAD, que representa o Haiti. Delegada, o que levou o seu país a se interessar pelos debates do comitê? Bem, a indústria da moda é a indústria que mais canaliza dinheiro para o trabalho escravo atualmente. Diante disso, o meu país é o país da América Central que mais utiliza mão de obra escrava. Então, isso é um forte fator que me trouxe a representar o Haiti e fazer com que os números diante do trabalho escravo sejam reduzidos. Muito obrigada, delegada. A Irla David para o Tribuna Diária. A delegada Sara Raquel, representante de Israel, da Agência Internacional de Energia Atômica, travou intensos debates com o delegado da Síria, Rafael Matos. A discussão repercutiu nas redes sociais. Estamos aqui com o delegado Rafael, representante da Síria, na Agência Internacional de Energia Atômica. Qual é o posicionamento do seu país diante desse tema tão importante? O nosso posicionamento é que as nações possam desenvolver a tecnologia da energia nuclear, mas sem que seja direcionado para fins bélicos. Portanto, é para o progresso da ciência. E o seu país tem alguns aliados? Como é o posicionamento dele dentro do comitê? Ele tem aliados, tem alianças? Nós temos minha aliança, no caso. Mas nosso posicionamento é basicamente esse, porque nenhum de nós procura a guerra. A guerra, caso haja esperança, e eu torço muito para que isso não aconteça, ela não partirá de nós. Então, portanto, esse é o nosso posicionamento. O desenvolvimento da tecnologia, mas não para gerar guerra. Andressa Gutierrez, representante da delegação canadense, deixa clara suas propostas acerca do aborto. Primeiramente, obrigada pela entrevista, bom dia. E o Canadá, ele se mostra muito ativo na discussão, pois o Canadá, ele é um país muito bem resolvido em relação a essas questões que estão sendo discutidas. O nosso país, ele foi considerado pelo G20 como o melhor lugar para as mulheres morarem no mundo. E eu acredito que o nosso país ele busca muito promover questões e revoluções e lutas nesta questão, nesse sentido. Inclusive, o nosso primeiro-ministro, fala que no gabinete dele, ele separa igualmente homens e mulheres, porque ele busca essa paridade de gênero. Inclusive, se considera feminista. Então, existem sim no Canadá muitas políticas internas e externas, como, por exemplo, fundações e ONGs, além de
de sites e meios de procura e ajuda para essas mulheres. E eu acredito que seja por isso que o Canadá está tão ativo nessa discussão e tentando sempre dar o seu melhor em relação a ajudar outros países e também receber críticas, porque nós não estamos aqui para apontar dedos, estamos aqui num órgão internacional, no Comitê Internacional, procurando sempre apaziguar as relações entre os países, tentar fazer com que esses países que, por exemplo, não descriminalizam que criminalizam o aborto, que eles falem quais são os preceitos axiológicos, quais são os valores que eles têm em relação a essas questões. Essas questões são sempre passíveis à discussão e sempre têm que ser ativas no nosso mundo. André Gustavo, representante da empresa Levai, propôs em seu comitê um estabelecimento para um padrão de idade mínima para o engajamento no mercado de trabalho. Bom dia, estamos aqui com o André Bandeira e ele é representante da Leves. Você defendeu o jeans, que é o que sua loja produz, só que se a gente for pesquisar, nós conseguimos ver que ele também traz muitos prejuízos para o meio ambiente. Como as peças, elas poluem muito pela grande quantidade de agrotóxicos que eles colocam no algodão para ser usado no tecido da calça, o consumo excessivo de água para lavagem em casa, etc. E qual é o seu posicionamento sobre isso? Bom, de fato, a produção do jeans, ela é muito prejudicial para o meio ambiente. E como a Livaz é uma empresa antiga, a gente teve muito tempo para desenvolver novas metodologias, novas formas de produção, para que a gente viesse amenizar essa agressão ao meio ambiente, né? Até porque é a matéria que a gente tem para usar, então a gente não pode degradar isso de uma forma que a gente não venha mais poder fazer uso. Então, desde que a gente implementou aquela nova forma de trabalho que eu estava falando no comitê, a gente achou uma forma de reutilização de água que pode ser implementada tanto na pigmentação do jeans, que é o que mais polui, na utilização dos agrotóxicos para poder preservar o algodão. E aí como é que essa reutilização funciona? A água que a gente utiliza para a retirada do algodão, ela é reutilizada para pigmentação e reutilizada novamente na costura e etc. Ela sempre passa por novos processos de reciclagem e repurificação para que essa água seja sempre implementada novamente. Nisso, a gente começou a salvar cerca de 50% a 60% da nossa reserva de água que a gente precisava para a produção das massas, né, das quantidades de jeans. E aí tem todo esse processo muito bem explicado nos nossos termos de uso. Eu posso estar passando para vocês o link com os gráficos e tudo. Está sendo implementado já tem mais de uma década, mais ou menos. A edição de hoje do Tribuna Diária fica por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.